Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Continuando a reflexão do primeiro vídeo, agora é o segundo vídeo, né? E a nossa mensagem: Deus ainda está trabalhando em você. Quero reforçar algo muito importante. Deus não se afasta de nós quando enfrentamos dificuldades. Muitas das vezes somos nós que, por causa da dor, da tristeza e do cansaço, deixamos de perceber a presença dele. Mas Deus continua presente. Mesmo quando nos sentimos só, mesmo quando você não sente a presença de Deus, ele continua presente. Por quê? Porque ele não depende do nosso sentimentalismo e emocionalismo para se fazer presente. Mesmo quando você e eu, qualquer um de nós, não entendemos, Deus se faz e é presente. Coloque isso hoje na sua mente e no coração. Mesmo quando as circunstâncias parecem dizer o contrário, Deus se faz presente. A presença de Deus, meu irmão e minha irmã, não depende apenas, como eu já disse, daquilo que sentimos, mas daquilo que cremos. A fé, ela também não significa ausência de problemas, de dificuldade. A fé significa ter a certeza de que, mesmo no meio dos problemas, não estamos sozinhos. O Senhor caminha conosco no vale. O Senhor permanece conosco na tempestade. O Senhor segura a nossa mão quando as nossas forças acabam. A Bíblia, as Sagradas Escrituras nos mostram diversas vezes, diversas pessoas, em diversos momentos e situações, que passaram por momentos de profunda angústia, mas não foram abandonadas por Deus. Veja o exemplo do rei Davi. Davi foi um homem escolhido por Deus, um homem segundo o coração do Senhor, mas isso não significa que ele nunca sofreu. Davi chorou, Davi teve fome, Davi enfrentou perseguições, Davi foi traído, Davi passou momentos em que sua alma estava angustiada, mas mesmo em meio às suas dores, ele levantava sua voz e clamava ao Senhor. Muitas das vezes, nós pensamos que pessoas de fé nunca passaram por momentos difíceis. Mas isso não é verdade, meu irmão e minha irmã. Veja, pessoas de fé também choram. Pessoas de fé também enfrentam batalhas. Pessoas de fé também têm dias de fraquezas, têm dias de desânimo. Pessoas de fé também sabem onde buscar, mas sabem também onde buscar força. As pessoas de fé, elas sabem que existe um Deus maior do que qualquer problema ou qualquer situação. Meus irmãos e minhas irmãs, talvez você esteja olhando para a sua vida hoje e vendo apenas aquilo que deu errado. Talvez você esteja olhando apenas para as suas perdas. Talvez você esteja apenas olhando para as suas feridas, para os seus erros, para as oportunidades que passaram. Mas Deus, ele olha para você e vê possibilidades que você e eu talvez não enxergamos. Deus vê uma história que ainda está sendo escrita, que ela não acabou. Porque quando existe vida, existe oportunidade de recomeçar. Enquanto existe um coração disposto a buscar a Deus, existe possibilidade de transformação. Aleluia! Talvez você tenha cometido erros no passado terríveis. Talvez tenha tomado decisões das quais se arrepende. Talvez carregue uma culpa muito grande dentro de você que ninguém sabe. E eu sei muito bem o que é isso, o que significa isso por experiência própria. Mas eu quero também lembrar uma verdade espiritual. O seu erro não é maior do que a misericórdia de Deus. O pecado destrói, o pecado machuca, o pecado nos afasta de Deus, mas a graça de Deus, ela é capaz de restaurar aquilo ou aquele que se arrepende de corpo, alma e espírito e se volta para os seus braços. Veja a história do filho pródigo. Ele saiu da casa do pai, ele fez escolhas erradas, ele desperdiçou aquilo que tinha recebido como herança do pai.
Ele caiu. Ele chegou ao ponto mais baixo até então da sua vida. Mas quando decidiu voltar para casa, encontrou um pai esperando por ele. O pai não correu para condená-lo, mas o pai correu para abraçá-lo. Essa é a mensagem de amor de Deus para você, para mim, para todos nós. Deus não aprova nossos erros, isso é um ponto, um fato. Mas Ele ama profundamente o pecador que deseja voltar-se para Ele, que se arrepende de corpo, alma e espírito, com o coração contrito. Ele não quer que você permaneça caindo, assim como Ele não quer que eu permaneça caindo. Ele quer que você se levante, Ele quer que você, nele, seja restaurado e se permita nele ser restaurado. Ele quer te curar. Ele quer nos curar daquilo que as pessoas não conseguem enxergar e ver em nós. Existem feridas no corpo que precisam de tratamento, mas existem feridas na alma que precisam da presença urgente de Deus através do Espírito Santo. E talvez você esteja cuidando de muitas coisas por fora, mas esqueceu de cuidar do seu interior. Você cuida da sua aparência, você cuida das responsabilidades, você cuida do trabalho, você cuida da casa, você cuida de tantas coisas, e a sua alma. E o cuidado com a sua alma. Como está o seu relacionamento para com Deus? Como está o seu coração? Porque uma pessoa pode ter tudo por fora e está completamente vazia por dentro. Pode ter dinheiro, pode ter bens, pode ter reconhecimento, pode ter pessoas ao seu redor, mas se perde a paz interior, sente que falta algo, porque há um vazio, falta ali a verdadeira paz. E é essa paz verdadeira que Deus quer dar, porque a verdadeira paz, a verdadeira tranquilidade, a verdadeira vida só encontramos em Deus. Jesus disse no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 14, versículo 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dá. A paz que o mundo oferece depende das circunstâncias. Se tudo está bem, a pessoa está em paz. Mas quando surgem problemas, essa paz desaparece. Mas a paz de Cristo é diferente. A paz em Cristo, ela permanece mesmo no meio da luta. A paz em Cristo permanece mesmo quando existem lágrimas. A paz de Cristo permanece mesmo quando não temos todas as respostas. A paz de Cristo, ela ocorre mesmo quando não vemos saída, mas a paz, porque cremos nele, a saída estará sempre nele, através dele, por causa dele e é nele. Porque essa paz não está baseada no que acontece no redor, no derredor, mas na certeza de que Deus está conosco. Por isso, meu querido e minha querida, não desista, não se entregue, não entregue sua vida para a tristeza, não entregue sua história para o desespero, não aceite um viver acreditando que tudo acabou. Enquanto Deus estiver no controle, sempre existe esperança, mas eu preciso permitir, dar que Deus controle todo o ser, toda a minha história. Mas, para isso também precisamos fazer a nossa parte, como eu já disse, precisamos abrir o coração. Precisamos permitir que Deus trabalhe em nós. Precisamos buscar a mudança. Precisamos sair do lugar onde estamos presos. Muitas das vezes pedimos a Deus para transformar nossa vida, mas continuamos alimentando aquilo que destrói. Pedimos libertação, mas permanecemos próximos daquilo que nos escraviza. Pedimos cura, mas continuamos tocando nas mesmas feridas. Deus quer agir, mas também espera uma decisão nossa. Ele nos oferece a mão, mas precisamos segurá-la. Ele abre o caminho, mas precisamos dar os passos. Esses passos começam dentro de nós. Começa na mente, começa no coração.
Começa nas escolhas que fazemos no nosso cotidiano, diariamente. Porque uma nova vida em Deus, ela começa com uma nova maneira de pensar. O apóstolo Paulo ele nos ensina em Romanos, no capítulo 2, versículo 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Deus quer renovar pensamentos cansados. Deus quer restaurar corações quebrados. Deus quer trazer luz para lugares onde só existe escuridão. Mas precisamos permitir que Ele entre, porque Ele bate. Precisamos abrir as portas da nossa alma, porque Ele bate. Precisamos dizer, Senhor, eu não consigo sozinho, eu preciso de Ti, trabalha em mim, muda aquilo que precisa ser mudado, cura aquilo que precisa ser curado, faz de mim uma nova criatura, porque Deus não terminou a obra na sua vida. Talvez você pense que é o fim, mas Deus pode preparar um novo começo, uma nova história. Você não está assistindo esse vídeo por acaso, por acidente. Mas aqui é um primeiro passo que o Senhor quer te tocar, para te despertar. No terceiro vídeo, continuaremos com o tema, para que possamos juntos refletirmos. Deus ainda está trabalhando em você. Até a terceira parte desse vídeo. Que Deus te abençoe e te cubra com as suas bênçãos.